Era uma manhã comum. O despertador tocou às 6 horas, como fazia todos os dias. Diego abriu os olhos, olhou para o teto e sentiu aquela sensação que o acompanhava há anos. Não era dor, não era tristeza profunda. Era algo mais silencioso e perigoso. A sensação de estar parado. Ele tinha sonhos. Queria cuidar melhor da saúde. Queria organizar suas finanças. Queria ler mais. Queria passar mais tempo com a família. Queria ser alguém de quem pudesse se orgulhar. Mas havia um problema. Todos os dias ele dizia para si mesmo: amanhã eu começo. Amanhã faria exercícios. Amanhã acordaria mais cedo. Amanhã deixaria de procrastinar. Amanhã seria diferente. E assim os dias se transformaram em semanas. As semanas se transformaram em meses. Os meses se transformaram em anos. Até que certa manhã, enquanto caminhava para o trabalho, Diego viu um senhor sentado em um banco de praça. O homem observava as pessoas passarem com tranquilidade. Por algum motivo, Diego decidiu sentar-se ao seu lado. Ficaram alguns minutos em silêncio. Então o senhor perguntou: "Você parece preocupado." Diego sorriu sem graça. Estou cansado de mim mesmo. Como assim? Tenho tantas coisas que gostaria de mudar, mas nunca consigo. Sempre começo e paro. Sempre volto aos mesmos erros. O senhor assentiu lentamente. Então você está esperando o momento perfeito. Diego pensou por alguns segundos. Talvez. E quando ele chega? Diego abaixou a cabeça. Nunca. O senhor sorriu. Exatamente. Depois de alguns instantes, continuou. A maioria das pessoas acredita que a mudança acontece em um grande momento. Imaginam que um dia acordarão cheias de força, determinação e coragem. Acham que, de repente, tudo ficará fácil. E não é assim? Não. Quase nunca. Diego ficou em silêncio. O homem apontou para uma árvore próxima. Veja aquela árvore. Ela era grande, forte e antiga. Você acha que ela ficou assim da noite para o dia? Claro que não. Então por que espera isso de si mesmo? A pergunta atingiu Diego como uma flecha. Ele nunca havia pensado daquela forma. O senhor continuou. A árvore cresceu um pouco a cada dia, sem pressa, sem espetáculo. Apenas continuou crescendo. Diego observou os galhos balançando ao vento. Mas eu sempre falho. E quem disse que falhar significa acabar? Porque parece que estou voltando para o começo. O senhor balançou a cabeça. Não. Quando você recomeça, nunca volta para o mesmo lugar. Você volta mais experiente, mais consciente, mais forte. Diego permaneceu em silêncio. Aquilo fazia sentido. Lembrou-se das várias vezes em que tentou mudar. Cada tentativa havia lhe ensinado alguma coisa. O problema era que ele tratava cada queda como uma sentença definitiva. O senhor então perguntou: se uma criança cai ao aprender a andar, ela desiste? Não. Por quê? Porque sabe que ainda está aprendendo. Exatamente. Então por que os adultos exigem perfeição de si mesmos? Diego não respondeu, porque sabia que era verdade. Durante anos, havia acreditado que precisava acertar tudo de primeira. Quando falhava, sentia vergonha. Quando errava, desistia. Quando recaía em velhos hábitos, concluía que não tinha jeito. Mas naquele instante começou a perceber algo. Talvez a mudança não fosse uma linha reta. Talvez fosse um caminho cheio de tropeços. E tudo bem. O senhor levantou-se lentamente. Posso lhe dar um conselho? Claro. Pare de pensar na vida inteira. Diego franziu a testa. Como assim? Você está tentando resolver tudo de uma vez. Quer mudar todos os hábitos, vencer todos os defeitos e corrigir todos os erros imediatamente. É verdade. Então faça diferente. Como? Resolva apenas o problema de hoje. Diego ficou pensativo. Apenas o de hoje? Sim. Não pense no próximo ano. Não pense na próxima década. Pense apenas nas próximas horas. O homem começou a caminhar, mas antes de partir disse: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Diego observou o senhor se afastar. Parecia uma frase simples, talvez simples demais. Mas naquele dia, decidiu colocá-la em prática. Quando chegou em casa, não tentou mudar tudo. Não fez uma lista impossível. Não criou metas gigantescas. Apenas deu um pequeno passo. Fez uma caminhada de 15 minutos. Nada extraordinário.
Mas foi o primeiro passo. No dia seguinte, repetiu. Depois repetiu novamente. Alguns dias foram fáceis, outros difíceis. Houve momentos em que perdeu o ritmo. Houve dias em que voltou aos velhos hábitos. Mas dessa vez, algo havia mudado. Ele não desistia. Quando caía, recomeçava. Quando errava, tentava novamente. Quando desanimava, lembrava-se da árvore. Lembrava-se da criança aprendendo a andar. Lembrava-se do conselho recebido naquela praça. Meses se passaram. As mudanças começaram a aparecer, pequenas no início, quase imperceptíveis, mas reais. Sua saúde melhorou, sua confiança aumentou, sua mente ficou mais tranquila. Não porque havia se tornado perfeito, mas porque havia aprendido algo muito mais importante. Aprendeu a continuar. Aprendeu que o progresso vale mais do que a perfeição. Aprendeu que a disciplina nasce da repetição. Aprendeu que a verdadeira força não está em nunca cair. Está em levantar-se mais uma vez, e mais uma, e mais uma. Até que aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Hoje, se alguém perguntasse a Diego qual foi o segredo da transformação, ele responderia sem hesitar. Eu parei de esperar pelo momento perfeito. Comecei com o que podia fazer. Comecei onde estava. E quando falhei, recomecei. Porque a vida muda quando paramos de adiar. Ela muda quando decidimos agir. Nem amanhã, nem na próxima semana, nem quando tudo estiver perfeito. Mas agora, neste exato momento. Porque o melhor dia para resolver seu problema nunca foi ontem. E talvez nunca seja amanhã. O melhor dia é hoje.